Glórias a Deus. Muito bem, meus amigos aliados unidos em Cristo, sejam muito bem-vindos em nosso canal Amid Visão Link. O nosso propósito é dar boas notícias e hoje falaremos sobre algo muito importante que é palavra viva. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Até aqui nos ajudou o Senhor. O salmista escreveu e nós vamos meditar. Salmo 37, versículo 5 apenas. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Falando sobre palavra viva, nós entendemos que a vida traz vida. Então é necessário ter vida para gerar vida. E o que acontece? Acontece que muitas vezes nós estamos focados simplesmente em ler, em ouvir, em comentar e esquecemos alguns detalhes importantíssimos que são necessários para que a palavra contida na Bíblia Sagrada gere vida em nós. Porque ela é uma palavra viva, todavia necessário é colocá-la em prática. Nós vimos também no Salmo 119 algo muitíssimo interessante. Eu considero de suma importância estas análises. No Salmo 119, a partir do versículo de número 5 também, Salmo 119, 5, está escrito: quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os seus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Muito bem, depois desta análise, se você for verificar ou continuar lendo o Salmo 119, você vai ver que no primeiro versículo está escrito: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Na sequência, após o versículo que nós lemos, que foi o de número 12, o de número 11, você vai ver que o salmista ele continua dizendo: bendito sejas, com os meus lábios, ele fala, vou usar os meus lábios para glorificar o teu nome, meditarei na tua palavra. E falando em palavra viva, é necessário a gente entender a razão da coisa, o que eu chamo razão das coisas, porque quando nós entendemos, fica fácil para a gente obter a essência, receber essa essência e obter a vida que a palavra vem para nos dar. Quando nós falamos sobre estas situações, entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele. O que é isso? Nada mais é do que procurar praticar as orientações que o Senhor nos dá. E nós podemos, inclusive, abrindo aqui um parênteses, acrescentar aqui 6 atitudes interessantíssimas que fazem com que a palavra funcione em nós com vida. Por exemplo, a primeira atitude, o arrependimento. Sim, quando nós nos arrependemos, nós estamos neutralizando as legalidades que o maligno usa, nós estamos rompendo qualquer concordância com o inimigo, porque nós nos arrependemos, nós entendemos que precisamos pedir perdão, precisamos estar com o nosso coração quebrantado, humildemente, diante de Deus e das pessoas. Essa é a primeira atitude. A segunda, permanecer em comunhão.
No livro de João, capítulo 10, nós vimos ali que Satanás ele vem como um lobo para dispersar e isolar as ovelhas. Significa que, se ele vem para dispersar, o que acontece? Falar simplesmente que está entregando o caminho ao Senhor não vai surtir muitos resultados. É necessário entregar e agir, resistindo às armas malignas que Satanás traz para poder separar a criatura do Criador. Isso ele consegue muitas das vezes com atitudes de orgulho, de soberba e outras coisas, né, que ele vem assim para roubar, matar e destruir, que é o papel dele. Então nós precisamos estar prontos para o arrependimento, permanecer em comunhão uns com os outros, e através do arrependimento e do reconhecimento que o maligno quer dispersar, ele lança fermentação, facção, toda espécie de coisas que ele puder lançar para dispersar as pessoas da comunhão com Deus, com a sua igreja e com os irmãos, ele vai fazer. Nós precisamos também, em terceira atitude, permanecer na palavra. O que significa isso? Falar palavras segundo o que está escrito, palavras que nos dá confiança, que nos dá apoio, que nos dá vida. Nós precisamos chamar à existência a vida que tem na palavra escrita na Bíblia Sagrada. No livro de Efésios 6:17, por exemplo, nos diz que a palavra de Deus é uma espada, uma arma de ataque. A espada, ela pode realmente fazer valer a nossa fé quando nós usamos essa palavra. Efésios 6, nós vamos ver ali que fala sobre a couraça da justiça, né? Cinturão da verdade, capacete da salvação, enfim. É bom que você dê uma analisada, porque vale a pena ler Efésios 6, que é o resumo de manter firme na presença do Senhor para ter a vida que Ele manda para nós através da palavra. A quarta atitude, falar com fé. Frequentemente, não é suficiente meditar, simplesmente ouvir na palavra de Deus em nosso interior, mas precisamos falar a verdade com fé. Eu creio, por exemplo, eu sempre digo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é simplesmente um dito popular, não. Eu creio nessa palavra. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Até aqui nos ajudou o Senhor. Palavra viva. São palavras que transformam na atmosfera e ao nosso redor e fazem com que nós cada vez mais venhamos receber as proteínas, o que nós precisamos espiritualmente falando para mantermos firme. A quinta atitude é continuar adorando. Esse ponto aqui é fundamental. Não podemos nos distrair, porque o inimigo anda ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, tentando impedir a nossa adoração a Deus, porque Ele quer adoração para Ele. Então, meu amigo, minha amiga, mantenha Deus em primeiro lugar, mantenha a sua grandeza, observando os seus mandamentos, conforme Salmo 119, este exemplo, né, de pessoa que entendeu o que é a vida na palavra e pede a Deus para não tirar dele, não deixar nada roubar dele. E se você for analisar também o Salmo 100, você vai ver que está escrito que o Senhor diz para nós: senta-te. Ele disse ao Senhor Jesus, Ele disse aos seus discípulos e diz a nós também: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por baixo dos seus pés. Significa que quando nós adoramos, seja em silêncio, seja cantando, com obras que glorificam o nome do Senhor, nós estamos em uma atitude que atrai a vida da palavra para nós. E a sexta atitude nesta classificação: permanecer firme na fé. Uma das passagens mais importantes que nós podemos ver nesse sentido de proteção é em Efésios 6, que eu estou mencionando aqui constantemente. Do versículo 10 até o 18, nós somos exortados a colocar a armadura de Deus para resistir os ataques e permanecer firme. Então é muito importante permanecermos firmes, e estas 6 atitudes que a gente acaba de mencionar, pode ter certeza que funciona. O arrependimento, permanecer em comunhão com os irmãos, em comunhão com a igreja que prega a verdade, que vive a verdade, permanecer na palavra, falando com fé,
falar com fé, continuar adorando constantemente e permanecendo firme. Veja que esse sexto é uma consequência do primeiro a partir do arrependimento. Então, meu amigo, minha amiga, fica para você aí essa palavra. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele que ele agirá. Depende tão somente do nosso comportamento na presença dele. Que Deus abençoe a sua vida, que você esteja sempre na presença, confiando nele e crendo. Ele age sim. Nós precisamos nos comportar de conformidade com aquilo que agrada a ele, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até a próxima Palavra Viva.